Versículo de número 10, todos juntos em uma só voz. Amém? Quem achou, diga aleluia. Aleluia. Vamos ler então todos em uma só voz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Repita de novo, repita mais uma vez comigo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Feche sua Bíblia e vamos orar rapidamente e depois você pode se assentar glorificando o Senhor. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos na tua santa casa, Senhor, junto com esses jovens, homens e mulheres de Deus, Senhor. Pai, que o teu Espírito possa falar através de mim, com os teus servos, e falar também comigo, Senhor, porque tu tens uma direção para mim e para o teu povo nessa noite, e eu te agradeço no nome de Jesus. Poderia sentar glorificando o Senhor? Meu querido, hoje nós estamos no Congresso de Jovens e um tema bastante interessante e muito importante. Quando nós olhamos, querido, para esse texto de Salomão, um provérbio de Salomão, nós começamos a entender o que esse homem estava querendo colocar ali, quando olhamos para a sua história, para o seu nascimento, para quem era seu pai, para quem era sua mãe, para o Deus a qual ele foi chamado, para a obra para a qual ele foi chamado. Nós sabemos que Salomão é filho do rei Davi, e nós sabemos que a sua mãe era Betseba. Betseba era aquela mulher que tinha um outro esposo, Urias, e Davi então adultera com Betseba, mas nós sabemos depois que Davi e Betseba se arrependem de seu pecado, principalmente quando o profeta Natã repreende a Davi. E nós sabemos que Deus prometeu a Davi que não tiraria dele, não tiraria o trono da sua linhagem. Ele prometeu a Davi que os seus filhos iriam reinar, que dele viria o Messias. E nós vemos que Salomão é chamado para reinar após a morte de seu pai. Davi, quando ele estava morrendo, Davi, quando estava já velho, ele chama o seu filho Salomão e ele dá algumas instruções para Salomão, e é exatamente o tema desse congresso, é exatamente o tema, irmãos, dessa mensagem, o que Davi diz ao seu filho. Repita comigo: coragem. Diga para o seu irmão: ser homem. Diga para a sua irmã: ser mulher de Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo o que Deus está falando nessa noite? Aleluia! E essa é a primeira coisa, meu irmão, que Davi falou para Salomão. Salomão, tenha coragem, seja forte. Deixe-me lhe dizer algo nessa noite, jovem. Eu, como você, é muito difícil, irmãos, abrir mão da nossa vida, do nosso desejo, das nossas vontades. Mas Deus está dizendo para jovens nessa noite: ser corajoso, jovem. Eu, Senhor, sou contigo. Aleluia! Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. E então depois nós vemos que Davi também diz para o seu filho Salomão, ele dá algumas instruções. A primeira é essa, e a segunda é: anda no caminho do Senhor com sabedoria e prudência. Repita comigo: eu preciso andar no caminho do Senhor com sabedoria e prudência. Aleluia, eu glorifico a Deus que só existe pessoa sábia nesse lugar. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Meu irmão, Deus está dizendo para mim e para você: Ele quer de você prudência no seu andar, porque Ele tem uma grande obra na sua vida. Quantos acreditam nisso nessa noite? Deus tem uma grande obra na vida de jovens nessa noite. Ouça o que vou dizer pelo Espírito Santo do Senhor. Talvez você esteja olhando para mim como um jovem, e eu sou um jovem na idade, mas olhe nessa noite como a palavra de Deus, através do profeta, através do pregador. Deus escolheu você, Deus tem uma obra para você, Deus vai dar um ministério para você. Não importa a sua idade, 15, 16, 17, aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia! Deus prometeu algo para a tua vida, irmão. Aleluia! Deus disse que você vai ser um pastor, Deus disse que você vai ser um levita, Deus disse que você vai ser um missionário, seja lá o que for. Creia nessa noite, porque Deus falou, Ele vai cumprir. E nós vemos que Salomão, ele foi um justo juiz. Quando nós começamos a olhar 1 Reis capítulo de número 4 em diante, nós vemos que Salomão, ele não pediu ao Senhor riquezas, ele não pediu ao Senhor status nem fama, coisas que hoje estamos vendo no mundo. Como bem disse o evangelista, as nossas diferenças hoje são cantores que não são convertidos, mas estão na igreja.
Vemos homens aí que dizem se converteram, mas não se converteram ao Senhor e estão inclusive menosprezando o povo do Senhor. Mas deixe-me lhe dizer algo nessa noite, meu querido: se existe um povo abençoado, um povo mais do que vencedor, um povo a qual as portas da igreja não prevalecem contra ele, é a igreja do Senhor, e nós somos a igreja do Senhor. Então glorifica a Deus nessa noite. Aleluia! Glória a Deus, o Espírito está nesse lugar. Quantos creem isso nessa noite? Deus está falando comigo e com você. E nós vemos então que Salomão, ele começa a se desenvolver e Deus aparece para ele e ele diz: olha, peça alguma coisa para mim. E ele disse: Deus, eu sou uma criança. Repita comigo: eu sou escolhido pelo Senhor, independente da minha idade, aleluia, independente da minha classe social, independente da minha cor, independente do meu sexo. Diga: Deus é Deus, aleluia. Diga: Deus é Deus, é Deus quem escolhe, é Deus quem escolhe, é Deus quem escolhe. E é interessante que quando ele aparece para Salomão, Salomão diz: Senhor, eu sou uma criança, eu sou um jovem, eu vou reinar no lugar de meu pai Davi, mas eu quero sabedoria para lidar com as situações desse povo. E deixe-me dizer algo nessa noite, jovens: Deus entregará grandes obras nas vossas mãos, não importa qual a idade que vocês tenham, apenas creiam que o Senhor, se Ele prometeu, Ele vai fazer, e Ele vai dar a capacidade para vocês. Então a primeira coisa que eu quero que você saiba nessa noite é o título dessa mensagem, e o título dessa mensagem é: Juventude, chegou a sua hora. Diga para o seu irmão: chegou a nossa hora, irmão. Aleluia. Diga para o jovem ao seu lado: chegou a nossa hora, jovem. Chegou a nossa hora, irmão. Deus escolheu você e chegou a hora dele usar a sua vida. Quantos creem nisso nessa noite? Glorifiquem ao Senhor. Aleluia. Quantos creem nessa noite? Glorifiquem a Deus. Mas nós começamos, irmãos, a colocar muitas barreiras na obra do Senhor, e existem 3 coisas que eu gostaria pelo Espírito de falar para você. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é que Deus tem um plano para a juventude. Deus tem um plano para a juventude, meu querido e minha querida. Não importa a sua idade, se você é jovem no Espírito, se você é jovem na sua alma, se ainda há vigor em você, se ainda há desejo de obrar para o Senhor, se você é um inconformado com este século, se você quer levar homens e mulheres para Deus, saiba que Deus tem um plano para você. Quantos glorificam o Senhor nessa hora de palmas aqui? Aleluia! Em toda a Bíblia, meu querido e minha querida, nós vemos Deus chamar jovens. Deus não chama velhos gagais, Deus não chama jovens que parecem velhos, e existem jovens que parecem mais velhos do que a nossa avó, do que o nosso bisavô, a nossa bisavó, porque eles têm a idade de jovens, mas são resmungões, são ranzinzas. Tudo que o pastor pede não faz, tudo que o obreiro pede não faz, é tudo difícil. Ir à EBD é difícil, orar é difícil, jejuar é difícil, mas eu glorifico a Deus que só existem jovens nesse lugar. Aleluia! Só existem jovens nesse lugar, porque jovem, irmãos, é questão de espírito, jovem é questão de vigor da alma, e todos aqui queremos obrar na obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos, irmãos, que uma grande realidade. Olhe para o seu redor. Não quero que você olhe para as pessoas mais idosas, mas olhe ao seu redor. Existe uma grande realidade aqui. Repita comigo: os mais velhos. Eles vão passar. Aleluia. Me desculpe quem é mais velho nesse lugar, porque eu sei que só tem jovem aqui, mas Davi disse para ele estava à beira da morte, e ele disse para o seu filho Salomão: Salomão, já estou indo para onde todos os homens vão, eu já vou descer à sepultura, mas tenha coragem. Davi, irmãos, ia morrer, ia deixar o reinado para o seu filho Salomão. Eu vou lhe dizer com muito carinho nessa noite, jovem, eu vou lhe dizer com muito carinho nessa noite, irmão e irmã: o seu pastor vai passar, o seu líder de ministério vai passar, o evangelista da casa vai passar, mas a palavra de Deus, ela não passa, ela é eterna. A obra de Deus, ela não passa, porque Deus sempre levanta jovens, e Ele vai levantar nessa noite no nome de Jesus. Aleluia! Deus há de levantar jovens nessa noite no nome de Jesus.
Com todo respeito à minha pastora Néia, que é jovem, linda, com todo respeito ao seu pastor, está aí a minha namorada Diaconisa, também jovem, com 15 anos, glória a Deus, aleluia, 15 anos de espírito. Está aí outras irmãs tão jovens, tão lindas, soprando com garra, com vigor, na obra do Senhor, mas existe uma realidade, meu querido, todo homem passará. Aconteceu com Elias e Deus levantou Eliseu. Aconteceu com Gamaliel, que era homem que ensinou Saulo, e então veio Saulo e depois se tornou Paulo. Aconteceu até mesmo com Jesus, que deixou os seus discípulos aqui na terra para continuar a sua obra, e vai acontecer nessa igreja, vai acontecer em outra igreja, vai acontecer, irmãos, enquanto Jesus não retornar. Todos os líderes eles vão passar e eles vão ensinar outros líderes a se levantar, e Deus vai dar dons para outros homens, e Deus vai escolher vocês jovens, Deus vai escolher vocês adolescentes. Deus nessa noite tem uma palavra para vocês. Dediquem-se à obra, à palavra, ao Espírito, ao Senhor, a Deus, a Jesus, a Jeová, ao Pai Celestial, porque Ele nessa noite vai marcar a vossa vida. Pode crer nisso. Aleluia! Eu lembro quando eu era um jovem, entrando, amado irmão, na igreja, eu tinha 14 anos, e Deus falou para mim: olha, você vai ser um pastor. E eu disse: Deus, se tu soubesse como está a minha vida, eu não tinha condição nem de ser crente, mas eu acreditei em Deus, eu acreditei na palavra, e hoje estou aqui pregando para vocês. É assim que Deus faz, meu querido. Digo para você nessa noite, no nome de Jesus, sem medo de errar. Deus não olha o homem, Deus não olha a circunstância, Deus não olha, irmãos, a situação, porque Deus é sobrenatural. Ele pega o vaso quebrado e restaura para a sua glória. Aleluia! Lembre de você no velho passado, no pecado, no Egito, escravo de Faraó. Hoje você é servo e serva do Senhor, cheia do Espírito de Deus. Aleluia! Aleluia! Mas muitos jovens e adolescentes hoje já não têm mais esse desejo de buscar ao Senhor. Eles se esquecem que Deus tem um plano para a juventude. E uma outra coisa muito importante, irmãos, é que os discípulos, eles precisam continuar a obra de seus mestres e multiplicá-las. Repita comigo: eu preciso continuar a obra do meu líder e fazer coisas maiores do que ele. Aleluia! Quantos creem nisso em nome de Jesus aqui? Jesus disse isso com muita clareza, pastora: o discípulo não é maior do que o seu mestre, basta o seu discípulo ser igual ao seu mestre. Mas Jesus disse: aquele que crê em mim, coisas ainda maiores fará. Quem crê em Deus nessa noite, glorifica o Senhor. Aleluia! Quem crê em Deus, glorifica a Ele nessa noite. Então eu digo para ti, querido, coisas ainda maiores você pode fazer. Se você crê nisso, glorifica a Deus. Aleluia! Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando nesse lugar? Jesus escolheu os discípulos, meus amados irmãos, para continuar a sua obra na terra, e Deus está escolhendo adolescentes, jovens no meio desse lugar, para continuar a obra que os líderes começaram aqui, para continuar a obra que outros líderes começaram, para continuar a obra que o Espírito começou nesse lugar. Saiba nessa noite, jovem, no nome de Jesus, talvez Deus já falou com você, talvez você tenha um pouco mais de idade, mas Deus já falou com você. Ele chamou você para a obra do ministério, Ele chamou você para ser missionário, missionária, Ele chamou você para ser professor de EBD, Ele chamou você para ser pastor, Ele chamou você para ser evangelista, mas você está atrasando o plano do Senhor. Aleluia! Quantos estão ouvindo o que Deus está falando nessa noite? Glória a Deus, porque Deus, meu querido, quando Ele fala com o homem, Ele não usa somente pastor, Deus usa a circunstância. Quando Deus fala, Deus usa até mesmo amor. Se a situação está caótica para você, deixe-me lhe dizer como profeta nessa noite, talvez Deus esteja usando a dificuldade para dizer: eu tenho um plano na tua vida, não atrase o meu plano. Aleluia, glória a Deus. Você foi chamado pelo Senhor, então faça alguma coisa. Diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Obedeça o chamado do Senhor. Deus está levantando ministérios nessa noite. Apenas levante a sua mão e diga: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Repita comigo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Repita: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem dar uma salva de palmas ao Senhor?
E a segunda coisa, irmãos, essa é a primeira coisa muito importante. Deus tem um plano para a juventude. Saiba, a juventude, jovens, que Deus tem um plano para você. Muitos pensam em ser um engenheiro, muitos pensam em ser um jogador de futebol, muitos pensam em ser médico, professor. Não sou contrário a isso. Eu creio que isso é de Deus, porque Deus dá dons naturais, mas nessa noite Deus quer te dar, Deus quer nos dar dons espirituais. E a segunda coisa aqui é que a juventude está sendo treinada por Deus. Se Deus tem um plano para a juventude, Ele vai precisar treinar a juventude. Diga para o seu irmão, você está sendo treinado, irmão. Diga para ele, você está sendo moído, irmão. Aleluia. Diga para ele, você pode estar passando no funil. Diga para ele, aleluia, porque você está sendo treinado, irmão e irmã. Aleluia. E muito crente murmura, muito jovem reclama, muito jovem não entende a obra de Deus. Meu irmão, quando Deus escolhe alguém, saiba de uma coisa, Ele vai treinar, porque Ele chamou o jovem para uma obra gárdua, para uma obra trabalhosa, mas Ele já garantiu a vitória, porque Ele diz para o jovem, jovem, vocês são fortes. Aleluia. E eu digo para vocês nessa noite, a vitória do Senhor está sobre a vossa vida. Nós poderíamos estar em outro lugar hoje, nós poderíamos estar em outro lugar, poderíamos estar pecando, poderíamos estar fazendo qualquer coisa, mas nós estamos no melhor lugar que poderíamos estar, é nos atos do Senhor, é na casa do Senhor, é ouvindo o Senhor, é sendo regenerado, é sendo tratado, é sendo enchido pelo Espírito, porque nós fomos salvos pelo Senhor. Aleluia. Qual o melhor lugar que você poderia estar nessa noite? Eu te pergunto, a não ser a casa do Senhor. Qual o melhor lugar que você poderia estar, aonde você ouviria palavras de vida, que não na presença do nosso Deus? E a juventude está sendo treinada, porque nós precisamos entender que Deus nos chamou, mas Deus disse para nós, vocês são fortes, mas para nós sermos fortes, precisamos ser treinados por Deus. Davi disse para Salomão, coragem Salomão, ser homem Salomão. João diz, sois fortes, já vencestes o maligno, porque o poder de Deus está em você. Jovem, creia nisso no nome de Jesus. Tome posse nessa noite pelo Espírito. A vitória sobre o maligno está sobre a sua vida. A tentação pode vir, a provação pode bater, a dificuldade pode bater, mas Deus já garantiu a vitória. Quantos creem nisso? Glorifica o Senhor. Aleluia. Então não diga Deus está difícil, diga Deus está difícil, mas tu és o Deus do impossível. Aleluia. Glória a Deus. Eu te digo nessa noite, meu querido, vocês são fortes. Sonhe, creia, seja corajoso. Muitos jovens desanimam, muitos jovens dizem, eu não estudei, pastor, não tive capacidade de estudar, eu sou um ex-drogado, eu sou uma pessoa que era imoral, era uma prostituta, ou era uma prostituta religiosa, eu era uma pessoa que não tinha religião certa, eu ia por todas as religiões, eu sou um jovem que fui maltratado no meu lar, meu pai abusou de mim na minha infância, a minha mãe não ligou para mim, a minha mãe era uma alcoólatra. Meu querido, nessa noite Deus está mudando a história. Nessa noite, se a sua família foi complicada, saiba que Deus vai te dar uma nova família. Se o seu pai não foi um bom pai, você será um bom pai, porque o Espírito está no seu coração. Aleluia. E o poder de Deus está em você. As dificuldades estão trabalhando seus músculos espirituais. Aleluia. Diga para o seu irmão, quer fazer musculação, irmão? Aleluia. Entre para a igreja do Senhor. Glória a Deus. Diga para ele, vai trabalhar para Deus. Aleluia. Você vai ficar forte e espiritual. É diabo se levantando, é tentação, é provação, é dificuldade financeira, é espírito maligno possuindo o irmão, é espírito maligno possuindo o mundano. Mas saiba, meu querido, isso tudo é para treinar você para o ministério do Senhor. Aleluia. Pois glorifica o Senhor bem alto nesse lugar. Aleluia. Deus quer encher você com o Espírito, jovem. Deus quer encher você com o Espírito, irmão. Aleluia. Mas para que Deus encha você com o Espírito, não pode ser encontrado nada de você em você mesmo. Você tem sido vaidoso,
você tem sido orgulhoso, você tem sido rebelde, prepotente. Saiba nessa noite, meu querido, que Deus está quebrando toda a resistência no seu interior, está usando cada dificuldade, cada problema na tua vida para trabalhar os teus músculos espirituais, para que você seja conhecido no mundo espiritual como um guerreiro, como um herói na fé. Você quer ser um herói na fé? Você quer ter referência? Olhe para Hebreus capítulo de número 11, você vai ter referências de homens que não amaram a sua vida e viraram heróis da fé. E eu digo para ti nessa noite, sem medo de errar, você vai ser um exemplo para os seus amigos, em nome de Jesus. Aleluia! Quando eles procurarem uma referência, meu querido, eles vão olhar para a tua vida, jovem, porque só encontrarão a força do Senhor, palavras de vida, diz o Senhor. Aleluia. Sabe por que muitos jovens entram nas drogas, meu querido? Porque eles não têm uma referência para buscar. Sabe por que muitos jovens entram no álcool, meu irmão? Porque eles não têm um pai dentro de casa, uma mãe dentro de casa. Sabe por que muitas viram prostituta? Porque não existe ninguém para entendê-las e amá-las. Mas Deus está chamando vocês nessa noite para resgatar essas almas para o Senhor, para trazê-las para a casa de Deus, para tirá-las das mãos do diabo e colocá-las e plantá-las no reino do Senhor. Quem crê nisso, glorifica o Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. E é o que nós estamos vendo Deus fazer, irmãos. Mas para trabalhar na obra de Deus é preciso sabedoria. Repita comigo: para trabalhar na obra. É preciso sabedoria. Diga para o seu irmão: peça a Deus nessa noite, irmão. Diga para ele: peça que Deus vai dar no nome de Jesus. Glória a Deus. Você está, querido, numa situação complicada, você não sabe como sair dali, você está numa situação enrascada, você não sabe o que fazer. Então creia nessa noite, peça ao Senhor sabedoria e Ele vai dar de graça para você. Você não precisa dar dinheiro, dízimo e oferta, porque isso fazemos pelo coração e todos nós já fizemos aqui, mas é pela graça do Senhor, é pela bondade e misericórdia de Deus que Deus nos dá livramentos. O que é o temor do Senhor? Eu te digo nessa noite, jovem: o temor do Senhor não é medo de Deus. O temor do Senhor não é medo do Senhor. O temor não é medo. O princípio da sabedoria, meu irmão, é o mais profundo respeito. Ouça com muito carinho. É o mais profundo respeito por saber que o nosso Deus é santo, poderoso, e Ele pode lançar a alma do homem no inferno, porque só Ele tem o poder de fazer. A Bíblia diz, Jesus diz: não temei o homem que mata o corpo, mas temei ao Senhor que lança tanto o corpo como a alma no inferno. E se você não temer ao Senhor, você corre um grande risco. Mas eu glorifico ao Senhor nessa noite, que cada jovem, homem e mulher nessa noite tem temor ao Senhor. Aleluia! Aleluia, igreja! Glória a Deus. Por isso você sabe nessa noite que o temor do Senhor, ele vai te induzir a uma coisa. Diga para o seu irmão: se você é sábio, você ganha almas para Deus. Aleluia. Você se acha sábio, irmã? Pergunte para ele: você se acha sábio? Quantas almas você ganhou para Deus? Olha aí, ó. Aleluia. Quantos aqui se acham sábios? Eu te pergunto nessa noite: quantas almas você tirou da obra de Satanás? Quantas almas você tirou do inferno? Porque diz o próprio Salomão: sábio é quem ganha almas. E Deus está dando almas para vocês nessa noite, em nome de Jesus. Deus está dando o seu parente, Deus está te dando o seu amigo, Deus está te dando aquelas pessoas que passam por você e você nem presta atenção. Deus está te dando nessa noite. Seja sábio e ganhe almas para o Senhor. Quantos podem glorificar a Deus? Aleluia. Quantos querem ganhar almas para Deus nesse lugar? Aleluia. Quantos querem ganhar almas para o Senhor? Aleluia. Aleluia. Ninguém quer ganhar almas para o Senhor nesse lugar. E a terceira coisa, irmãos, a última coisa que o Espírito colocou no meu coração. A primeira coisa, repita comigo: Deus tem um plano para a juventude. A segunda coisa é: a juventude precisa ser treinada por Deus. E a terceira coisa, a palavra aos jovens é fiel. Aleluia. Quantos creem que essa palavra de Deus é fiel? Aleluia. Quantos creem que tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir? Quantos creem que aquilo que Deus prometeu quando você estava no mundo, quando você visitou uma igreja, quando o irmão foi usado por Deus, quando o pastor foi usado na pregação, e ele pelo Espírito disse:
ouça a palavra do Senhor. Quantos creem que essa palavra ainda está de pé? Glorifiquem a Deus. Aleluia! Muitos foram chamados aqui na juventude, irmão e irmã, e hoje estão mais velhos e não cumpriram a palavra de Deus, o plano de Deus. Mas saiba, meu querido, ainda está de pé, ainda há tempo para realizar. Não desanime, não esfrie, não perca força nessa noite. O seu futuro vai se cumprir. Aleluia! Muitos desanimam por causa das situações, muitos começaram quentes na obra do Senhor e foram ficando mornos e viraram frios. Muitos são batizados e já não falam mais em língua. Muitos irmãos receberam o espírito de ousadia e hoje estão acovardados na obra do Senhor. São grandes leões dentro de casa com o cônjuge, mas são pequenos diante de Satanás. Saiba nessa noite, meu querido e minha querida, Deus espera de você que você parta para a ofensiva contra o reino das trevas, porque aquele que te mandou ir, ele é fiel para te guardar. Aleluia! Deus é fiel para te guardar. Deus prometeu um ministério para você. Quantos aqui receberam uma palavra do Senhor, independente de qual seja, glorifiquem ao Senhor. Se você recebeu uma palavra do Senhor, glorifique ao Senhor agora no nome de Jesus. Bendiga ao Senhor no nome de Jesus. Traga à memória aquilo que Deus te prometeu. Traga à memória aquilo que o Senhor te prometeu, irmã. Aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Se foi um dom, se foi um ministério, se foi uma vida de poder, obedeça a chamada do Espírito Santo. Saiba que não foi o pastor quem chamou você, saiba que não foi o líder quem chamou você, mas foi o Espírito do Senhor quem chamou você, e nessa noite Ele quer reavivar o seu coração. Jesus, Ele não fez a sua vontade. Eu vou dizer com muita clareza nessa noite. Já estou terminando a mensagem, mas eu preciso dizer, como diz a pastora, eu tinha 30 minutos porque viria a Petrópolis, mas como eles não vieram, então eu tenho mais 1h30. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, mas com certeza, irmão, se virar a vigília, o Espírito vai cair nesse lugar, amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Mas a verdade é, meus amados irmãos, que nem Jesus fez a sua própria vontade, nem Jesus fez a sua própria vontade. Ele disse: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os profetas abriram mão da sua própria vida, homens apóstolos abriram mão da sua própria vida, e Deus espera que vocês nessa noite abram mão de suas próprias vidas, para que a obra do Senhor possa ser confiada em vossas mãos. O que Deus falou no futuro, no passado, vai se cumprir no futuro. Deus é o mesmo ontem, hoje e há de ser para todo sempre. E eu vou repetir nessa noite, falando de coração, falando pelo coração para coração. Diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, porque Deus está levantando grandes homens e mulheres nessa geração. Sabe o que está acontecendo nesse exato momento, meu querido e minha querida? Está crescendo o islamismo, matando cristãos no Oriente Médio. Está crescendo a corrupção no Brasil. Está crescendo a corrupção no mundo. Está crescendo as drogas. Está crescendo a homossexualidade. Está crescendo todo tipo de pecado. E aonde está a igreja do Senhor? Aonde estão os varões e varoas? Aonde estão os profetas do Senhor? Eu te digo, jovem, eles estão aqui nessa noite. Então faça a diferença no nome de Jesus. Aleluia! Você é profeta do Senhor. Você foi escolhido por Deus. Aleluia! Então tenha coragem de fazer aquilo que Deus entregou na sua mão. Glória, glória a Deus. Tenha coragem, jovem, não temas, pois o Senhor é contigo. Nós vemos, irmãos, que o diabo não tem poder contra os jovens. Essa é uma grande realidade. O diabo tem poder contra pessoas amarguradas na igreja. O diabo tem poder contra pessoas que não perdoam na igreja. O diabo tem poder contra pessoas que não renovam a sua própria vida na igreja. Mas o diabo não tem poder sobre jovens dentro da igreja, porque a palavra sobre os jovens é: vocês são fortes, vocês são fortes, vocês são fortes. Aleluia! Você está com medo do diabo? Você está com medo de abrir a sua própria vida pelo que você vai perder? Porque você vê pessoas endemoniadas, você acha que você não pode conseguir expulsar, você acha que você não tem sabedoria para resolver, porque uma crise financeira vem na tua casa, porque você vê a sua mãe ser espancada pelo seu pai, porque você vê os seus amigos morrendo, porque você vê escândalos dentro da igreja. Saiba que Deus te chamou, jovem, ainda que no meio de um lamaçal, ainda que no meio de toda a corrupção e carnalidade, Deus chamou você para ser diferente.
Aleluia. E ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Se você quiser, como disse Davi, Salomão, anda na presença do nosso Deus. Não esqueça de nenhum dos estatutos do Senhor. Se você não se esquecer de Deus, jovem, se você não se esquecer da palavra do Senhor, saiba que você será mais do que abençoado, porque você é mais do que vitorioso. Repita comigo: eu sou mais do que vitorioso, por meio daquele que me amou. Repita comigo: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, glória, glória a Deus. Mas você precisa ser humilde, você precisa ser ungido e precisa ser humilde. A glória vai ser derramada sobre você, se você for uma pessoa humilde. Deus está te chamando nessa noite. Deus está chamando você, talvez um pouco mais velho. Deus está chamando você, jovem, para que você reavive o dom que há em ti. Como Paulo disse a Timóteo: rogo para que reavivas o dom que há em ti. E a última coisa que eu quero deixar para você, pelo Espírito Santo, com todo carinho, meu irmão. Ouça essa palavra antes de sair daqui. Pega essa palavra no seu coração com todo carinho e amor, com todo o zelo do Senhor, meu irmão, com muito temor diante de Deus, que é o princípio da sabedoria. Deus vai cobrar essa palavra de você. Deus vai cobrar aquela promessa que Ele te fez. Deus vai cobrar aquilo que Ele falou. Se você não creu, se você não se esmerou, se você não se fortaleceu naquela promessa, Deus vai cobrar da sua mão. Jovens, nessa noite, talvez você já tenha perdido o temor. Ouça o que pode falar como profeta de Deus, como homem, como jovem de Deus. Talvez você já tenha perdido o temor. Talvez você já não tenha mais o temor no seu coração. Talvez você esteja perdendo o temor no seu coração. A chama ardia em você, hoje ela já não arde mais. A chama ardia no seu coração e hoje ela já não arde mais. Saiba, meu querido, que Deus vai cobrar da tua mão. Então é hoje. Deus está sacudindo o seu coração. Deus está sacudindo a sua alma. Ele está falando: cadê você, jovem? Cadê você, jovem a qual eu chamei? Cadê você, adolescente? Cadê você, homem? Cadê você, mulher? Os anos estão